Vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21. Nós vamos ler alguns textos aqui separados de Mateus e Lucas. Vamos começar com Mateus 16, do 21 ao 26, depois nós vamos para o capítulo 26. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Agora Mateus 26, 31 ao 35. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora, querido, abra sua Bíblia em Lucas 22, capítulo 22, a última leitura, do versículo 31 ao 34. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém? Pode se sentar. Pai, no nome de Jesus, há uma carência na nossa alma nessa noite, de ouvir a tua voz, Senhor. Passamos esse dia e nessa noite nós nos reunimos neste propósito aqui, para dar louvores para a tua glória, a fim de ouvir também o teu coração a nosso respeito, acerca da nossa existência como cristãos, Pai, nessa terra. Por isso, nessa noite, por intermédio do Espírito Santo, aquele que conhece todas as coisas, que prescuta a nossa alma, aquele que revela Jesus em nosso espírito, ministra em cada um de nós a tua vontade. Fala com cada um, Pai, dos teus filhos nessa noite, porque há uma certeza de sede em cada um de nós da tua vontade, da tua palavra. Essa é a nossa vontade nessa noite, ouvir o teu coração. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deixa eu fazer uma pergunta, só uma para você nessa noite. Como você está seguindo Jesus? De que maneira você está seguindo Jesus? Eu quero falar um pouquinho hoje aqui sobre a vida de Pedro, querido. E não vai ser boa coisa que eu vou falar de Pedro. Não vai ser boa coisa que eu vou falar sobre ele. Mas o apóstolo Pedro, depois da sua conversão, ele se tornou o Pedro que Jesus queria que ele fosse. Porque até então, segundo a leitura que nós lemos aqui, ele não era o Pedro segundo o coração de Deus. Ele ainda era o Pedro. Ele ainda era o Pedro de sempre. Ele ainda era o Pedro pescador, arrogante, nervoso. Ele era o Pedro estupim curto, sabe, ignorante. Brigava com todo mundo, discutia com todo mundo. Ele era problema, irmão. O Pedro era complicado. Mas Pedro estava seguindo Jesus. E Jesus escolheu Pedro como um apóstolo, como discípulo.
Porque Jesus não escolhe a mim e a você, querido, por aquilo que nós somos. Porque se Jesus escolher eu e você por aquilo que nós somos, e quiser que eu e você o seguimos por aquilo que nós somos, então não haveria discípulos na terra. Já pensou, querido, se Jesus mandasse um traficante seguir ele, e não quisesse que o traficante mudasse e pudesse segui-lo daquela maneira? Então Pedro chamou Jesus, e assim como chamou Judas, chamou Barnabé, chamou Filipe, chamou Tomé, todos os discípulos que tinham as suas imperfeições, os seus problemas, as suas dificuldades. Mas Jesus não via, querido, e não olhava só para o exterior, para a carnalidade dos homens, para o pecado dos homens, para as impossibilidades dos homens. Jesus, quando ele olhou para mim e para você, ele viu algo além. Ele viu algo além. Alguém que eu e você podemos ser nele, além do que aquilo que eu e você somos. Jesus viu em mim e você algo muito além daquilo que nós somos. Só Jesus pode ver isso, querido. Porque se eu dizer para você assim, olha para a vida daquele traficante ou daquele assassino serial killer. Olha para a vida daquele que está no crack, que não tem mais solução, como alguns dizem. Você vai dizer assim, não tem solução, vai morrer no crack, vai morrer na droga. Está viciado, está perdido, noiado, não tem condições para ele. Mas Jesus olha para ele como um craqueiro, como um drogado, mas vê nele alguém salvo, transformado, mudado, alguém que a glória de Deus pode fazer algo a respeito. Porque Jesus sempre olha para mim e para você diferente. E quando ele nos olha, ele não nos olha com um olhar de julgamento. Trouxeram uma mulher que tinha pego em adultério, no próprio ato adulterando. Os fariseus trouxeram diante de Jesus, furiosos, acusaram aquela mulher de adultério. Disseram, Senhor, ela foi pega no próprio ato, adulterando. A lei diz que nós devemos apedrejá-la. E Jesus disse, vocês estão cheios da razão, da verdade, vocês são bonzinhos, vocês são tudo santo, maravilhoso, pode apedrejar. Não, Jesus disse assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus estava defendendo a pecadora? Não, querido. Jesus estava mostrando que todos nós somos falhos e pecadores, e que Ele vê em mim e em você algo diferente, que Ele pode projetar em nossas vidas. Ele disse para aquela mulher, cadê os teus acusadores? Porque todo mundo foi embora. Quando Jesus disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Sabe onde eles atiraram a pedra? No chão. E foram embora decepcionados. E Jesus virou para ela e disse, mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te acusou? E ele disse, nem eu te acuso também. Vai, porém não peques mais. Mas agora nós estamos aqui diante, querido, dessa situação. E dessa pergunta, como estamos seguindo Jesus? Vamos olhar um pouquinho para a vida de Pedro, dentro desse contexto. A Bíblia diz o seguinte, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Sabe o que aconteceu quando Jesus disse isso? Versículo 22 de Mateus 16. Pedro, tomando-a de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro pegou lá no manto de Jesus, tirou ele de perto dos outros discípulos, disse, Senhor, repreendeu Jesus, querido. Pedro disse, Senhor, jamais, de maneira nenhuma, acontecerá isso. Tem compaixão de ti. Tem compaixão de ti, Jesus. Jesus, tem dó de ti. Tem misericórdia de ti mesmo. Não vai acontecer isso contigo. Sabe o que é isso aqui, querido? Isso aqui se chama autocomiseração, autocompaixão. Pedro queria que Jesus sentisse por ele mesmo uma autocompaixão, autocomiseração. Sabe, querido, essa é uma coisa que Deus não aceita.
E essa é uma coisa que eu e você não devemos ter em nossas vidas. Essa é uma coisa que eu e você não devemos partilhar em nosso coração. Pedro disse para ele: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. De modo nenhum te acontecerá isso. Olha o que Jesus responde para ele. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Jesus disse para Satanás ou disse para Pedro? Ele voltando, porém, disse para Pedro: para trás de mim, diabo. Para trás de mim, Satanás. Olha lá, para trás de mim, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Espera aí, querido, Mateus 16, um pouquinho antes, se você ler um pouquinho mais atrás, Jesus vai perguntar assim: quem diz os homens ser o filho do homem? E aí os discípulos respondem que cada um vê Jesus de um jeito. E vocês, como vocês estão me vendo? Aí Pedro pula na frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: olha, não foi carne nem sangue quem te revelou, foi o meu Pai que está nos céus que mostrou para você quem eu sou. Há poucos minutos atrás, Jesus é reconhecido por Pedro como o Cristo, Filho de Deus. Mas agora, Pedro, querido, está falando para Jesus ter compaixão dele. E Jesus chama Pedro de Satanás. Pedro teve a revelação do Espírito de Deus, e daqui a pouco ele foi usado pelo diabo. Tem alguma coisa errada. Tem algum problema aí. Nós corremos esse risco, querido, de ser usado por Deus, mas também de dar margem para Satanás. Interessante que Pedro puxa Jesus de lado, separado, diz para ele: tem misericórdia de ti, tem compaixão, não vai acontecer isso contigo não, Senhor. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque não conhece os desígnios de Deus a não ser dos homens. E Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa pela sua alma? Será que eu e você temos alguma coisa para dar em recompensa da nossa alma? Nem o ouro que existe em toda esta terra é capaz de pagar a morada eterna. Nem toda a ciência, conhecimento e poderio que existe nesse mundo é capaz de pagar pela nossa alma. Jesus disse: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Tem gente ganhando o mundo inteiro, sendo conhecido no mundo inteiro, fama no mundo inteiro, ganhando todas as coisas, mas perdendo a sua alma. E o que dará o homem em recompensa pela sua alma? Não tem como comprar a salvação, não tem como pagar o preço pela salvação, não tem como pagar para entrar no céu, porque isso só Jesus quem faz. E se nós não formos a Ele, não estivermos com Ele, de maneira nenhuma nós entraremos na eternidade. Sabe, querido, você já sentiu esse desejo? Ou já teve isso em você? Esse problema da autocomiseração, da autocompaixão. Ai, tadinho de mim, coitadinho de mim. Tem dó de ti mesmo. Você não vai para a cruz. Tem dó de você. Olha só, coitado de você, pobrezinho de você, miserável de você. Em outras palavras, era o que Pedro está dizendo para Jesus. Só que Jesus, querido, repreende Pedro. Em outras palavras, ele deixa bem claro para mim e para você que eu e você não podemos sentir misericórdia de nós mesmos. Porque se eu e você sentimos misericórdias de nós mesmos, nós não vamos à cruz. Se eu e você sentimos misericórdia de nós mesmos, nós não vamos renunciar à nossa vida. Se eu e você ficarmos nos autocomiserando em nós mesmos, nós não faremos a vontade de Deus. E Jesus disse: para trás de mim, diabo, porque você não conhece as coisas de Deus, só conhece as coisas do homem, da fraqueza humana, as coisas da debilidade humana. Agora eu quero compartilhar com os irmãos aqui 4 atitudes que podem levar um homem à queda, e principalmente um homem, uma mulher de Deus.
4 atitudes eu quero mostrar para você dentro da vida de Pedro, nesse contexto da vida de Pedro, que depois Pedro se converte, ele dá muito fruto. Mas 4 atitudes e posicionamentos que podem nos levar à queda na vida espiritual. Lucas capítulo 22, do versículo 32 ao 34 diz assim: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Olha o que Pedro disse, querido. Ele disse assim: Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Pedro disse: eu estou pronto a morrer pelo Senhor, se for o caso. Estou pronto a ficar encarcerado pelo Senhor, se for o caso. Eu estou pronto e decidido. Sabe o que eu vejo aqui, querido? Nesse momento da vida de Pedro, autoconfiança. Eu vejo nesse momento na vida de Pedro, confiança em si mesmo, autoconfiança. E fala a verdade, se não é o novo evangelho que estão pregando por aí, o evangelho da autoconfiança. Você pode, confia em você, confia na força do seu braço, confia no seu coração, confia que você é o cara, você vai vencer. O evangelho da autoajuda, da autoconfiança, de alguém que pode todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Aleluia. E Pedro estava dizendo: Senhor, eu estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Jesus disse assim: Pedro, não cantará hoje o galo antes que 3 vezes você negue que você me conheces. Você vai me negar 3 vezes, depois o galo vai cantar. Você vai negar que você me conhece. Olha o que Jesus está falando, que você me conhece, Pedro. Você anda comigo, você dorme junto onde nós dormimos, você come na mesma mesa que eu como junto. Você tem relacionamento comigo, comunhão, você me conhece. Você vê eu curando, você vê eu pregando, você vê eu restaurando, ressuscitando, fazendo obras. Você reconheceu que eu sou o Filho de Deus. Você disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Foi você que disse, Pedro. Mas eu vou dizer para você: você não está preparado a ir à prisão por mim. Você não está preparado a morrer por mim. Porque você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. Você vai me negar, porque você não me conhece. Irmão, como você está seguindo Jesus? Pedro, querido, ele subestimou o inimigo. Ele superestimou a si mesmo. Ele pôs um exagero, uma confiança no seu eu. Eu estou pronto a ir contigo. Eu estou pronto a morrer contigo. Estou pronto a estar preso contigo, se for o caso. Esse foi o primeiro declínio. Essa foi a primeira evidência da sua queda, por causa do seu declínio espiritual. Porque Jesus dizia para ele: Pedro, você vai me negar. Você até me reconheceu, só que, deixa eu falar para você, você não vai conseguir suportar. Autoconfiança. A Bíblia diz em Daniel 6:23: então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim como foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera em Deus. Vamos tirar o crer em Deus, porque conhecia a Deus. Daniel não se rendeu a um decreto de um rei ímpio e foi lançado na cova de leões famintos. Ele não teve misericórdia de si mesmo, ele confiou em Deus. E Deus o livrou na cova dos leões. E o rei disse: eu vou tirar Daniel da cova. E Daniel disse, a Bíblia diz que Daniel, não foi achado em Daniel dano nenhum, porque ele crera em Deus. Aleluias! Porque ele confiara em Deus, porque ele conhecia Deus. Mas Pedro dizia: Senhor, eu estou pronto a estar preso, estou pronto a morrer. Jesus disse: você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes, uma pior do que a outra. E a prova disso, o galo vai cantar para selar a sua negação.
a evidência do que eu estou falando. Eu acho que o Pedro, querido, ficou muitos anos com a voz do galo na mente. Eu acho que quando ele ouviu o galo cantar, ele lembrava daquela situação. Mas depois eu acho que Jesus libertou ele desse trauma. O trauma do galo, a Bíblia diz em Provérbios 6,18: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 3,5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós estamos vivendo na era, querido, da psicologia. Nós estamos vivendo na era da autoajuda. Vê se as mensagens nos púlpitos não são mensagens de autoajuda. Você pode, você consegue, você vai vencer. Você tem poder, você tem força. Nós estamos vivendo, querido, nesse momento tão crucial. Você vai numa livraria, o que mais tem é livro de autoajuda. Mas por quê, querido? Porque há defeito na alma, há problema nos relacionamentos, há problema na confiança em Deus, há dúvida no coração dos homens, porque os homens estão oscilando neste mundo. Então eles recebem autoajuda, eles tentam se sustentar na sua própria autoajuda, na sua própria confiança. Vai na tua força, vai que você consegue, vai que você tem poder, vai que você confia em você mesmo, que você vai. Nós estamos vivendo nesse momento crucial, mas não é aquilo que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, necessidades, perseguições, angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, debilitado, eu sou necessitado. Porque quando estou na fraqueza, então eu estou em dependência. Eu reconheço quem Deus é. Eu não digo que eu sou e nem que eu posso. Só Ele pode todas as coisas. Só Ele consegue todas as coisas. E se eu estou com Ele, então sim, eu sou mais do que vencedor. Aleluia! Mas tem gente, querido, que confia em si mesmo. Nós somos fracos e limitados, e a nossa confiança deve estar no Senhor. O primeiro declínio da vida espiritual de Pedro foi a autoconfiança. Eu posso, Jesus. Eu tenho condições de ir para a cadeia e não te negar, e se for o caso, ir até a morte e não negar o Senhor. Pode confiar em mim, confia nas minhas palavras. Confia no que eu estou falando, Senhor. Não duvide. Jesus disse: Pedro, você vai negar que você conhece eu. Lucas 22, 45, 46. Olha a outra situação. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Em Mateus 26 diz o seguinte: voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O segundo ponto, querido, é chamado de indolência. O segundo ponto é chamado de insensibilidade espiritual. O primeiro, autoconfiança. O segundo, insensibilidade, indolência. Sabe o que é indolência? Uma palavra que veio do latim. Indolente significa insensível à dor. Não tem capacidade de sentir a dor física, é insensível, é preguiçoso, desleixado ou negligente. Deixa eu dar um exemplo para você, natural. A indolência dos brasileiros faz com que o governo continue corrupto. Por que o governo é corrupto no Brasil? Porque os brasileiros são indolentes. Os brasileiros são insensíveis à situação. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro e para os discípulos? Ele estava dizendo, quando ele voltou da oração, ele disse: vigiai e orai. Você não pode vigiar comigo uma hora. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a sua carne é fraca. Sua carne é débil. A sua carne é problema. E onde que nós dormimos? Nós dormimos na carne, quando falta vigilância espiritual. Jesus se retirou e foi orar, e os discípulos 3 ficaram dormindo, querido. Era para estar orando, não era para estar dormindo. Era para estar acordado em vigilância, buscando a presença de Deus. Era momento de confronto, não era hora de estar dormindo.
E tem muita gente dormindo, querido. E por estar dormindo, está fracassando no teste da vigilância espiritual. E por estar dormindo, está fracassando na carreira espiritual. Ora, quando não é autoconfiante, ora é indolente. A Bíblia já dizia que nós não devemos fazer ou viver a obra de Deus relaxadamente. E quando nós ouvimos essa palavra, nós dizemos, é a igreja. A obra de Deus é dentro das quatro paredes. Não, não! A obra de Deus é na nossa vida. E a indolência, querido, ela é perigosa em nossas vidas. A insensibilidade, deixa eu falar para você. O texto de Lucas diz que Jesus se retirou um tiro de pedra. E Jesus estava suando gotas de sangue. A pressão e a dor era tão grande que Jesus já estava sentindo a crucificação sem ser crucificado. Jesus já estava sentindo tudo que ele ia passar. Foi tão grande a pressão que ele disse, Pai, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha, mas a tua vontade. E aonde nós podemos classificar ou entender como indolência na vida de Pedro, Tiago e João? Quando Jesus disse, vocês não podem vigiar 1 hora comigo, vocês não podem ficar acordados, vocês não podem orar, vocês não podem se levantar, vocês não podem fazer alguma coisa, vocês não podem interceder. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês não têm a sensibilidade de sentir o que eu estou sentindo. Vocês não estão sentindo a dor que eu estou sentindo. Vocês não estão sentindo o que eu sinto. Porque eu estou sentindo dor da crucificação. Agora você está dormindo aí, desinteressado, indolente, nem aí para o que está acontecendo. E eu estou sentindo todas as angústias na minha alma. E você está dormindo. Aleluias. Você é insensível, preguiçoso, desleixado, negligente. É o que Jesus estava dizendo para Pedro, Tiago e João. Você não tem capacidade de sentir a dor física que eu estou sentindo, ou mesmo a dor na alma que eu estou sentindo. Quando Jesus, querido, estava se rachando de dor, o sangue saindo pelas trincas das veias, a Bíblia diz que até um anjo desceu para consolá-lo, tamanha sua dor. Quando ele volta, os discípulos estão lá roncando. E Jesus ainda fala com Pedro, fala, Pedro, nem 1 hora, ao menos 1 hora. Romanos 13:11 diz, isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando aceitamos a fé. É hora de despertarmos do sono. É hora de deixarmos a insensibilidade, a preguiça, o desleixo. É hora de sentirmos a dor que Deus sente. É hora de sentirmos o coração de Jesus. Irmãos, eu tenho orado assim na minha casa, eu tenho orado assim aqui na igreja. Eu digo, Deus, deixa eu sentir o teu coração. Eu não sei o que pode acontecer a hora que Deus deixar, querido. Imagina sentir a dor do coração de Deus. Mas deixa Deus, querido, por 10 segundos Ele mostrar o que o coração dele sente pela humanidade. Só 10 segundos. Ele compartilhar do coração dele com o seu para você sentir. Os discípulos não estavam entendendo nada. Jesus estava gemendo e suando sangue, com dor na alma, no espírito, no corpo, sabendo que ele passaria por causa de mim e de você. E os discípulos estavam na indolência, dormindo. Mas que sono é esse? Mas que sono é esse? Levanta! Já é hora de despertarmos do sono. A nossa salvação está agora mais perto. Está mais perto. Jesus pode voltar a qualquer hora, querido. Em Mateus 25:13 ele diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Cuidado com a indolência na sua vida. Cuidado com a insensibilidade no seu coração, querido. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós corremos o risco de ficar insensível. Sabe quando você fica insensível com as coisas? Insensível com as pessoas? E começa a se tornar insensível com Deus.
O Espírito Santo fala, você não ouve, ou ele fala, você resiste, ou ele quer tocar em você e você resiste. Há uma insensibilidade, há uma dureza, há uma dificuldade, há um afastamento, há uma barreira. Isso é indolência, eu preciso sentir o que Jesus sente. Paulo disse, para conhecê-lo, as aflições. Paulo em Filipenses 3 vai dizer que ele queria conhecer Jesus. Ele queria conhecer as suas dores, as suas aflições. Ele queria conhecer o seu coração, o que Jesus sentia. Aleluias. Querido, não é hora de eu e você vivermos a indolência. Não é hora de eu e você sermos insensíveis. Muitas vezes nós somos insensíveis à dor de Deus e ficamos nos autocomiserando. Não, tem compaixão de mim, olha a minha vida, tem compaixão de mim, Senhor, compaixão de mim, tadinho de mim, pobrezinho de mim, autocomiserando, aí se comisera com outro, e com outro, e com outro, e fica, compaixão de mim, tem compaixão de mim, tadinho de mim, ai, tadinho, dor aqui, dor ali, dor lá. Tem gente que se reúne para ficar se condoendo, querido. Ai, não, mas eu estou passando isso, ai, isso aqui, aquilo lá, e o outro, ai, isso aqui, aquilo lá. Autocomiseração. Pedro diz, tem dó de ti. Tem misericórdia do Senhor, o Senhor não vai para a cruz não. Jesus diz, para trás de mim, diabo, para trás de mim, Satanás, você não conhece os desígnios de Deus, você só olha para a carne, você só conhece as coisas dos homens. Aleluias. Não tenha dó de você não, querido, não tenha dó da sua carne não, crucifica ela. Mostra para ela que você serve a Jesus. Não tenha dó de você não. Não tenha dó. Sua carne deve ser crucificada com Jesus. Paulo disse, olha, irmãos, eu exponho o meu corpo à servidão, para que eu pregando aos outros, de alguma maneira eu não venha a ser reprovado. Eu exponho o meu corpo, coloco ele no lugar dele, porque eu estou pregando, anunciando, mostrando, testificando de Deus, e eu não quero ser reprovado. Não podemos ser indolentes. A terceira situação, querido, de declínio espiritual na vida de Pedro foi a precipitação. Olha aqui a precipitação, afobação, a pressa. Lucas 22:50. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Interessante, eles estavam no horto no Getsemane. Jesus foi orar, Jesus volta. Jesus repreende-os porque eles estavam dormindo. 3 vezes acontece isso. Jesus vai de novo, ora, volta, está dormindo. Vai de novo, ora, volta, estão dormindo. Na terceira vez, os soldados vêm para prender Jesus. Aí vem os fariseus, vem os escribas, vem os doutores da lei, vem o diabo, vem todo mundo para prender Jesus. Aí Judas vem dar um beijo na face de Jesus. Jesus é pego. E aí Pedro, naquela euforia, naquela ira, o Pedro tirou a espada da bainha e na orelha do Malco, na orelha direita, arrancou a orelha do cara. Jesus vai lá, pega a orelha do camarada na terra, dá uma limpada e põe de volta. Jesus põe a orelha dele de volta, cura ele e ele fica lá perdido, não sabe o que está acontecendo. Mas Pedro cortou a orelha dele, mas Pedro disse que ia à prisão e ia até a morte com ele. E até nessa hora Pedro está bravo, está nervoso, autoconfiante. Agora não tem indolência, autoconfiante. Eu vou te defender, Jesus, eu te defendo. Mas aí Jesus é pego, querido. E quando Pedro vê que seu mestre é preso, todo mundo foge da cena, não fica um. E a Bíblia diz que Pedro começa a seguir Jesus de longe, só olhando o que está acontecendo com Jesus. Olha o declínio na vida de Pedro, a precipitação. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. A sua valentia carnal, ela não vai resolver nada. A nossa valentia da carne não vai valer nada. Sabe por quê? Porque se eu e você não orarmos e não vigiarmos, não adianta nada. A nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. E Pedro estava achando que ele tinha que lutar com o soldado, enfiar a faca, enfiar a espada. Claro
quem não ora vai batalhar na carne mesmo. Não tem nada de espiritual para lutar. Vai ter que batalhar no nível da carne. Aí xinga, briga, aí traz contenda, faz problema, aí discórdia e faz tudo no nível da carne. Quer resolver tudo na força do braço, do verbo. Eu que mando, eu que faço, aqui é comigo, sai da frente, deixa que é do meu jeito. Não ora, não está no espírito, não vive o espírito, vai viver na carne. De vez em quando está dormindo, Jesus chega, chama, levanta. Sabe, querido, declínio na vida de Pedro também é classificado como precipitação. Ele se precipitou. Pedro estava lutando a batalha errada, com a arma errada, com a convicção errada, com a motivação errada, achando que a faquinha dele ou que a espadinha dele ia resolver alguma coisa. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, querido. Provérbios 12, 19 diz: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os pés. Provérbios 29, 20: tem visto o homem precipitado no falar, maior esperança para um tolo do que para ele. Meu Deus! Tem visto o homem precipitado no falar, maior esperança para um tolo do que para ele. A precipitação, querido, nos leva a perder as coisas de Deus. A precipitação atrapalha a nossa vida espiritual. Quando eu quero fazer do meu jeito, quando eu insisto em fazer do meu jeito, quando eu sei que eu preciso fazer o que Jesus me requer, mas eu insisto em fazer o que eu quero, quando eu me precipito na minha vontade, eu vou defender Jesus, eu vou cortar a cabeça desse cara. E eu acho que Pedro deu para cortar a cabeça, o pescoço, mas ele errou e pegou na orelha. Eu acho que o camarada só desviou assim, a espada na orelha dele. Mas quando nós não oramos, quando nós não vigiamos, nós vamos lutar com a carne. E com a carne, meu irmão, é derrota na certa. Abra sua Bíblia agora em Lucas 22, a partir do 54. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. Pedro seguia Jesus de longe. E havendo acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não conheço. A primeira vez que Pedro nega. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Segunda vez. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: o homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Esse é o último nível do declínio espiritual. Pedro mergulhou nas sombras. Na noite, a Bíblia diz que colocaram fogo no pátio. E Pedro se assenta no meio dos pecadores, se aquecendo no fogo da injustiça. Estava frio, querido. Era madrugada. Estava frio. Pedro estava quentinho no fogo da impiedade, olhando para Jesus de longe. Eu estou aqui, ninguém vai saber quem eu sou. Jesus está lá, apanhando. E a mulher disse: você, eu conheço você, você estava com ele. Ele disse: não, você está enganada, você não sabe o que você está falando. Daqui a pouco passou um pouquinho, mais um reconheceu ele: olha, você é o Pedro. Não sou eu, homem, não diga isso, não sou eu. Passado quase uma hora depois, mais um disse: olha, você também estava com ele. O Pedro, a versão de Marcos e de Mateus diz que o homem, a mulher disse: olha, a tua fala te denuncia, que você também é galileu, você estava com ele. Ele disse: não, eu não estava com ele. O galo canta. E aí a Bíblia diz que Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Ele se lembrou do que Jesus disse.
E Pedro se volta e olha para Jesus. E interessante que Jesus, lá onde estava, olha para Pedro. E o olhar de Jesus entra como uma flecha no coração de Pedro, mas como um olhar de ternura e dizendo: você me negou, cara, mas eu continuo amando você. Eu não mudei por isso, eu continuo mesmo, eu amo você. E eu tenho compaixão por você. Você vai mudar. Eu sei que você vai mudar. Você vai entender o que eu estou fazendo na sua vida. Você é só um barro na minha mão. A Bíblia diz que Pedro chora amargamente, chora. E ele sente na sua alma o que ele fez. Era como se ele estivesse confessando os seus pecados e dizendo: eu pequei contra o Senhor, eu neguei o Senhor, eu não sou digno da sua presença. Mas o olhar de Jesus foi aquele mesmo olhar de ternura. Porque em todos os momentos o seu olhar é de ternura. Jesus disse: eu não vim para julgar, eu vim para amar, eu vim para abençoar, eu vim para salvar, eu vim para restaurar. Aleluia. Jesus disse: já tem quem julga vocês, a palavra que eu prego já julga vocês, mas eu vim para amar vocês. E aí, querido, depois de todo esse declínio espiritual, Pedro mergulhou nessa situação de escuridão, porque ele mostrou-se valentia, mas depois ele viu que ele era covarde. Ele viu que ele era o covarde entre os homens. Ele reconheceu a sua covardia quando ele chora amargamente. Cadê o valentão? Cadê o briguento? Cadê o nervoso? Cadê o homem bravo? Cadê? Agora está chorando desesperadamente aos pés do Senhor. O seu coração está quebrantado. Era como se ele dissesse: Jesus, Jesus. A Bíblia diz, querido, em Lucas 9, 57 ao 62, e fala do discipulado de homens que queriam seguir Jesus. Ele diz assim: aconteceu que indo eles de caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus diz para ele: as raposas têm covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores, e eu não tenho casa. Até os passarinhos, as raposas, eles têm onde reclinar, mas eu não tenho. Se você quiser me seguir, me segue. Depois do 59 diz: e disse a outro. Agora Jesus diz, mas ele respondeu. Jesus disse: segue-me, mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa despedir primeiro dos que estão na minha casa. Jesus disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Em todos os três aqui eles disseram: mais. Senhor, eu te seguirei mais. Senhor, eu te seguirei mais. Deixa eu enterrar no meu pai. Deixa eu despedir da minha família. Senhor, eu te seguirei mais. Deixa eu resolver o meu problema. Senhor, eu te seguirei mais. Voltemos ao primeiro amor. Estava tendo hoje recordações de momentos de intimidade com Deus. Talvez no tempo presente não temos tido como tínhamos no passado. Sabe o que é isso, querido? É a voz do Espírito Santo dizendo no nosso espírito: eu quero você de volta. Eu quero você de volta naquele lugar. Deus estava falando para mim: eu quero você de volta naquele lugar. Lembra? Lembra aquele lugar do choro copioso? Lembra naquele lugar da entrega? Lembra naquele lugar do temor com seus olhos, com as suas palavras? Lembra daquele lugar das suas atitudes, daquilo que você falava, que primeiro você temia antes de você falar? Lembra daquele lugar? Eu te quero de volta naquele lugar. Aleluias. É tempo de voltarmos, queridos. É tempo de voltarmos. Não é tempo de autoconfiança, não é tempo de indolência. Não é tempo de precipitarmos, não é tempo de seguirmos Jesus de longe. É tempo de voltarmos para a presença do Senhor. O Senhor nessa noite está te desafiando, querido.
Quem precisa fazer isso é você. Nós precisamos voltar. Chega de indolência na alma. Chega de insensibilidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis. Quem sabe o Espírito Santo está gemendo em você. Quem sabe o Espírito de Deus está gemendo na sua alma para trazer você de volta para Deus. Está gemendo em você e você não tem sentido o gemido de Deus. Mas Ele está falando para você nessa noite que Ele está intercedendo e gemendo por você. E que Ele vai colocar você de volta no lugar que Ele quer que você esteja. Sabe, querido, barro, sabe o oleiro? O oleiro está trabalhando o barro, não vai sair das mãos dele. Aleluias. Às vezes, amados, nós damos desculpa. Às vezes nós falamos, nós reclamamos. Às vezes a gente põe uma coisa, põe outra. A gente coloca os problemas, os impedimentos. A gente mesmo faz as situações acontecer. Às vezes não é nem gigante, é pequenininho, a gente faz ser gigante. Às vezes é só um copo d'água, a gente acha que é uma tempestade. A gente faz as coisas aumentarem. Mas por quê, querido? Jesus nos chamou para estar com Ele na oração. E Jesus foi orar e nós fomos dormir. Mas Jesus está lá intercedendo. Mas quando Ele chega, Ele fica indignado. E aí, por causa dos problemas que vêm, das lutas, enfermidades, dúvidas, as coisas não acontecem, a porta não abre, não vai, não dá certo. Nós duvidamos, descrençamos, desanimamos, frustramos-nos. Mas o Senhor continua lá, dizendo: eu sou contigo, não te mandei eu sou contigo. Josué estava prostrado depois da morte de Moisés 40 dias. Deus veio a ele e disse: levanta-te, levanta-te. Leia Josué capítulo 1. Josué estava prostrado porque o líder Moisés tinha morrido. Deus vai a ele e diz: levanta-te, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Levanta, eu sou contigo por onde queres que você andar. Levanta-te, porque eu sou contigo. Você se esqueceu que Deus é com você? Pare de batalhar na sua carne, querido. Pare e vai para a oração, vai para a comunhão com Deus. Esses dias atrás estava com um problema indissolúvel, uma dificuldade. E aí tentava daqui, tentava dali, tentava de lá, não tinha saída. Eu falei: isso é carne. Eu disse para minha alma, igual Davi dizia para a alma dele: ó alma, por que está abatida dentro de mim? E aí nada dava certo, a porta não abria, não dava certo, dificuldade, luta. Vamos para a oração. Joelho no chão, fé, convicção. A porta, pá. Glória, oh glória, oh glória, aleluia. Irmão, você sabe, irmã, você sabe o caminho. Você sabe o caminho. Você sabe. Você só não vai. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor, querido. Se você quiser dobrar o seu joelho, dobre o seu joelho. Fale com o Senhor com gratidão nessa noite.